Já veio a tossida, mas não veio o áudio. Agora sim, estamos com um pouquinho de delay, Ciel. Então você vai ver aí um pouquinho atrasados, mas estamos lá. Okay. Gente, com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um Sem Papas na Língua. Hoje com o nosso caríssimo amigo Sávio Barcelos aqui na técnica. A Gabi, esposa do nosso amigo Ciel Santos, que eu estou aqui tendo a honra de receber hoje. Ciel, muito prazer, meu irmão. Bom estar contigo aqui. Olha só. Deixa eu abaixar aqui, Sávio. Eu tô aqui com o meu áudio no máximo, olha só. Gente, me perdoa aqui, o gafe técnica, vamos que vamos, Ciel. Ciel, seguinte... semana passada a gente teve o prazer de estar junto lá no 8º Encontro Nacional do seu partido. Top! Você aproveitou, fez até o convite lá no vídeo aí do podcast para as pessoas. Eu tô muito feliz de estar contigo aqui. Queria falar para você aí, ó, Ciel. Fala pra galera aí quem é o Ciel. Vamos começar. O filho da dona Olívia, do seu Osvaldo, o esposo da dona Gabi. Verdade, verdade. Fala aí, obrigado. Ciel. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a grande oportunidade de podermos estar junto contigo, especialmente você é um cara que tem nos ajudado aí, um parceiraço, tá? Quero agradecer ao Sávio, que está nos ajudando aqui também, especialmente ao Fábio Mariano, um brother, tive a oportunidade de conhecê-lo no passado, né? Acabamos trilhando caminhos diferentes, mas é uma pessoa extraordinária, então quero agradecer a ele, quero agradecer ao público que está nos acompanhando aí. É a oportunidade da gente se apresentar, né? Nesse período que nós estamos, as pessoas conhecerem um pouquinho mais de cada um de nós, né? Há um número grande de pessoas aí e a gente tem que conhecer, tá certo? Estou aqui para, de alguma forma, falar um pouquinho de mim, um pouquinho daquilo que eu conheço, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos. Eu sou um cara super simples, tá? Às vezes meio técnico, meio metódico, mas às vezes quando eu fico à vontade eu me alegro um pouquinho. Eu sou casado com a Gabi, né? Minha parceiraça, minha esposa amada, que eu amo tanto. Tenho a minha filhada Carol, o Marcos, meu genro. Tenho uma família abençoada, em nome de Jesus, né? Tenho 53 anos, né? Então não sou tão novinho, já tenho uma história rodada aí, tá certo? Eu sou cristão, sou evangélico, desde 98 eu me converti e desde então aí sempre permaneço nos caminhos do Senhor, né? Moro aqui em Itanhaém desde 2010, portanto 14 anos morando aqui nessa cidade. Eu sou formado em processamento de dados, né? Técnico em processamento de dados. Eu fiz análise de sistemas também pela Universidade de Guarulhos, porém eu não cheguei a concluir, né? Trabalhei em várias áreas, trabalhei com vendas, trabalhei vendendo consórcio, atendimento técnico, trabalhei em call center, trabalhei durante muito tempo com suporte técnico ali na própria Universidade de Guarulhos também, né? Liderança de equipe, tive projeto social também, né? Lá no Jardim Coronel, em Itanhaém, né? Tive um projeto social lá com jovens, então, e lá também atuei como agente comunitário da saúde, então conheço um pouquinho dos problemas. Tem bastante história aí na parada. Os problemas da saúde da cidade, os problemas sociais, aí a gente acaba aprendendo um pouco na nossa vivência, no nosso dia a dia aí na cidade, né? E durante algum tempo também exerci uma liderança partidária, também aí ajudando a construir essa história que nós estamos tentando construir aqui na cidade de Itanhaém, e eu acredito que nós vamos conseguir. Ciel, você tem problema de falar, crise de falar quantos aninhos tem? Porque ó, vocês viram, né, gente? Quanta coisa que esse cara já fez, meu Deus do céu. Tá rodado, hein, meu irmão? A gente faz um pouquinho. A idade ajuda, né? Fazer um pouquinho, mas... Já vai fazer quanto, meu irmão? 53 anos. 53? Isso, 53. Tá jovem ainda, eu entrei tarde na política, sabe? Posso fazer uma pausa aqui rápida? Pode, fica à vontade. Ciel falou que é a professora, aproveitando que vocês estão vendo, verdade. Acabou de passar aqui, ó. O Ciel é professor atualmente lá verdade. No Gil Cursos. É verdade. Meu amigo Gil, grande abraço pra você aí, Gil, verdade. Lá do Corumbá ali, ó, próximo do Colégio Bernardino. Tá lá a escola do Gil, que prepara as pessoas pro futuro. Depois nós vamos falar disso aí. O Ciel é professor, além de formação informática, o Ciel faz o que lá? Dá aula de quê? Isso, sou professor de informática lá. Informática exatamente, lá? Isso. Pra qual que é o aluno gente boa, bonzinho, que você vai mandar um abraço agora, Ciel? Eu vou mandar para todos Todos os alunos. Nossa. Ali são nota 10.
né? 7 anos já trabalhando lá, então e formando, né? O que é melhor, formando, trazendo bastante pessoas aí para trabalhar, para atuar na Força de Segurança, Polícia Militar. Então é um concurso público, né? Embora seja direcionado, embora seja a base, seja o edital, né, da Polícia Militar, mas nós formamos não somente para a Polícia Militar, mas para qualquer concurso público aí do ensino médio, nós estamos preparados e formando, ajudando aí a formar bastante pessoas. Eu quero aproveitar esse mote aqui para falar, pessoal lá de Mongaguá, de Itanhaém, de Peruíbe aqui, tenho grandes amigos da Polícia Militar dessas 3 cidades aqui, e tem muitas pessoas que eu conheço. Você sabe que eu moro ali perto, né, Ciel? Eu moro muito perto ali, no próximo ali da Praça da Central do Belas Artes. Legal. E a Gil Cursos está ali, pertinho ali do Belas Artes também. Três profissões que eu me curvo. O pessoal da saúde, top. Primordial, né? Segurança, dos policiais, né, militares e os professores. Policial com detalhe de que são aqueles que saem de manhã e não sabem se vão voltar, né? Então, são os heróis. São verdadeiros os heróis. E eu quero aproveitar também mais uma vez, Ciel. Eu vou encaixando o assunto aqui, vou te interrompendo. Fica à vontade. Quero mandar um grande abraço. Eu mando um abraço pra todo mundo, viu, gente? Eu sou carinhoso mesmo. Inclusive, eu já quero mandar um abraço, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, meus filhos Pedro e Mateu e tantos amigos que estão aqui nos acompanhando. Ciel, estamos com 204 pessoas, hein? Você cumpriu, que bom, hein? Que bom. Bateu a meta, hein? Obrigado, bom, pessoal. Além desse, você tá prestigiado, hein? Valeu, 200 e quanto, Gabi? 207? Ótimo. Olha, 207. Cada pessoa, cada alma é importante. Obrigado. Ó, tava falando de policiais. Deus abençoe todos vocês. A gente tava falando de policiais. Eu quero também deixar aqui registrado meu grande abraço pro Silvinho Investigador. E eu queria que você falasse um pouquinho depois do Silvinho também. Falo sim, Silvinho Investigador, que é um grande amigo. Foi o Silvinho foi o último entrevistado do Fábio Mariano. Eu quero deixar aqui também minha gratidão, meu respeito ao queridíssimo, grandíssimo Fábio Mariano, que toca esse podcast aqui com extrema maestria. Um cara culto, educado, maravilhoso. Salve, salve, Fábio Mariano, um almanaque da política aqui da Baixada Santista. E assim, Fábio, obrigado pela oportunidade. Estarei aqui comandando essa bagaça, aqui fazendo esse ET voar até o Fábio Mariano retornar, ou até quando vocês me aguentarem aí. Ciel, posso lançar minhas perguntas? Pode sim. Eu tenho umas fichas aqui falando do mais triste, ó. Aí sim, tá vendo quando a gente fala bem da pessoa e a pessoa supera aquilo lá? Uau. Olha só quem é a melhor parte do programa. A melhor parte do programa é o dono do programa. Ó, o Dom reclamou que você jogou de lado e não comeu a porção. Eu comi sim. Eu comi. Olha só, Fabião, obrigado. Trazendo um zoom agora, olha só. Vou falar com certeza, é um dos melhores lugares aqui para você comer, não somente porções, tem lanche lá, tem tudo, Real Beat maravilhoso. Obrigado, Real Beat, que Deus abençoe grandemente. Eu vou esconder aqui, ó, mas eu vou dividir com você, viu, Sávio, Gabi, que estão aqui acompanhando na técnica. Obrigado, Real Beat. Nós vamos comer sim, viu, pessoal do Real Beat. Quando terminar aqui, vamos passar para tomar uma Coca-Cola. Fechou. Na paz do Senhor. Amém. Amém, né? Que eu falei isso na semana passada, me repreendendo. Mas não tomar uma geladinha, não bebo, gente. Não bebo. Mas vou passar no Real Beat, lá tem a minha bebidinha gelada lá. Isso. E salve, salve. Tamo Vamos junto. lá. Ciel, eu vou te dar uma quebrada aqui, tá? Fica à vontade. Olha só, meu irmão. Eu fiquei sabendo, eu assisti uma entrevista sua. Sim. E eu não sabia disso, e eu vou falar pra vocês, gente, eu trabalho fazendo um trabalho de marketing político e eu tive o prazer de conversar com o Ciel, fazer uma análise SWOT dele, e ele com muita humildade, um cara assim, sabe, aberto a ouvir, por isso que ele é um professor, é um cara tão sábio. Ele não me contou uma coisa, gente, eu fiz um teste de mídia, de oratória com ele tudo, e esse cara de pau não falou pra mim uma coisa, que ele foi ator. Fala aí, Gabi Sávio, que sacanagem, o cara foi ator, treinou grupos de atores, né, na Igreja Videira, que lá um abraço pessoal da Videira, hoje o Ciel é da Igreja 100, Verdade. mas ó, Ciel, eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou degustar uma porção aqui, ó, do Real Beat, vou compartilhar aqui com a Gabi e com o Sávio também, viu? Fica à vontade. Fica à vontade você também. Eu não falei porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo, né? Então, mas verdade, realmente eu gosto de teatro,
Eu cheguei a fazer teatro lá em São Paulo. Na verdade, eu tava passando um momento difícil da minha vida e me recomendaram, faça teatro, porque é bom e tal. Enfim, acabei fazendo uma peça lá em São Paulo, algumas peças, na verdade, treinamento e tudo mais, e foi super legal. Eu percebi que ajuda bastante na desenvoltura, né? E eu gostei muito. Só que, como era teatro secular e eu já era evangélico, então a direção começou a tomar um lugar diferente e eu me senti melhor sair. E quando eu vim para a Baixada Santista, me encontrei ali na Peniel. Na Peniel eu fiz algumas coisas. Ali, na verdade, eu comecei ali, aprendi ali com uma grande amiga minha, nos ensinando ali para fazer as peças da própria igreja, e fui aprender, na verdade, eu fui aprender na Companhia Jeová Nissi, uma companhia muito conhecida, muito famosa no meio evangélico, e eu fui lá fazer uns cursos com eles, aprendi algumas técnicas e tal, e apliquei isso na videira. Né? Então comecei a aplicar ali, formando as turmas e tudo mais. Eu gosto de dirigir, na verdade, né? Não gosto de atuar, não. Mas aquele espírito de liderança, né? Então foi muito bom naquele período ali. E hoje também na SEM, nós temos um grupo de teatro lá, então já estamos preparando alguma coisa aí pro final do ano e tal. Então, por aí. A gente vai aprendendo bastante e deixa a gente bastante desenvolto, né? E ajudou bastante a minha recuperação, principalmente com o teatro gospel, que aí você consegue atingir, através do teatro, as vidas, né? Trazer uma mensagem de paz, uma mensagem do Senhor para as pessoas, né? É a Bíblia encenada, podemos assim dizer. Então, isso para mim me toca muito e eu, com certeza, eu tenho amado muito. Foi isso. Bacana. Ciel, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que foi seu encontro com a fé? Né, você disse que teve um momento que você Sim. teve um momento desafiador aí. Como é que Sim. foi esse momento até você ser recomendado aí por essa pessoa para você começar a usar o teatro como uma ferramenta dentro da igreja para você? Sim. Na verdade, assim, meu encontro já faz um bom tempo, foi em 98, eu me converti numa igreja batista, tradicional, lá em Itaim Paulista. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, aquela região, São Miguel, Itaquera. E vivia um momento difícil ali de dúvidas, né? Para onde eu vou, quem eu sou, sabe? Aquele conflito existencial, nada dava certo. E aí eu acabei conhecendo a Igreja Batista, né? Eles são muito fortes ali no ensino da palavra. Eu me apaixonei pela palavra, me apaixonei pelo Senhor ali naquele lugar e nunca mais saí. Até então eu não tinha ideia de fazer teatro. E vindo para Itanhaém, como eu fiz o teatro secular, eu falei, isso eu posso aplicar no reino de Deus. Né? Então, para ministrar com as pessoas. E ali, realmente, eu precisando assim, de um refúgio e tal, eu encontrei no teatro esse refúgio. E principalmente quando eu comecei a aprender o teatro gospel, que eu achei o máximo, né? Eu queria fazer o quê com relação ao teatro gospel? Muitas vezes eu via aquelas peças que o pessoal fazia, pegava um, pegava outro ali, tentava expressar e eu achava elas um pouco... faltava alguma coisa, né? E quando eu vi a Companhia Jeová Nissi, especificamente até uma peça muito conhecida, O Jardim do Inimigo, eu falei... Linda essa peça, maravilhosa. É top. Maravilhosa. Gente, procurei no YouTube, Jardim do Inimigo é lindo, eu já assisti algumas vezes. E quando eu assisti, eu falei, é isso que eu quero, né? Então eu fui estudar. Eu conheci o Caico Oliveira lá, conheci o irmão dele, conheci aquela equipe lá, pra ser sincero. E eu fui estudar. Então tem toda uma técnica, tem todo um aprendizado, né? E foi super legal, porque a gente conseguiu aplicar isso ali na videira, nos encontros que a gente fazia, né? Tem um encontro que seria um retiro espiritual, né, de 3 dias, que a gente se levava alguns irmãos ali que queriam ter um encontro com Deus, né? É um momento só de reflexão da palavra, de aprendizado, de conhecer realmente a Cristo, aquilo que a Bíblia nos ensina. E o teatro era uma das ferramentas que a gente usava também. Não a principal realmente é a palavra de Deus que transforma, que muda. Ferramenta linda, Ciel. Eu já participei também fazendo esse trabalho dentro das igrejas para ajudar a arrecadar fundos para algumas obras. É maravilhoso você ver como essa arte pode ajudar, né, nas pessoas. Eu acho lindo. Ajuda, né? sim. Jovens gostam muito e são muito tocados por essas peças, por esses trabalhos que são feitos nas igrejas. E a gente tem que valorizar, viu? É muito bom mesmo. É a linguagem dos jovens, né?
É uma linguagem do jovem, isso é muito bom. Céu, e assim, eu estava assistindo uma entrevista que você deu Sim. faz algum tempo, e você falou de um trabalho de células. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu achei bacana seu trabalho, cara, em células. E aí já fica também de exemplo para pessoas aí que são dentro aí do segmento, seja evangélico, católico, também propagar essas células aí, que eu acho que é de extrema importância também. Bom, verdade. Eu entendo que o trabalho em célula é uma ferramenta, é uma estratégia de Deus para as igrejas. Ela surgiu já faz um bom tempo no Brasil e muitas igrejas elas começaram a migrar. Por quê? Através do trabalho de célula, você chega até a casa das pessoas. É como se fosse o Atos dos Apóstolos. Naquela época, as ministrações, os encontros eram nas casas, né? Então eles iam de casa em casa, compartilhavam a palavra de casa em casa. E a célula permite isso. Muitas vezes a pessoa ela não quer ir até o prédio da igreja, não? Ela não tem essa ligação, ou às vezes tem até dificuldade de locomoção, é idoso, é longe, é distante. E a célula é como se fosse uma ferramenta de evangelismo, onde as pessoas abrem a sua casa para receber um outro grupo de pessoas ali, a vizinhança. Então tem um anfitrião e tem uma pessoa que vai trazer a palavra. Então ele compartilha a palavra de Deus na casa da pessoa e leva ali na região dela. Então, muitas vezes, aquelas pessoas da região não vão até a igreja, mas elas são alcançadas por causa... Eu não vou à igreja, mas eu conheço o anfitrião, é amigo meu. Então, as pessoas vão até lá e acabam sendo tocados no ambiente de célula, né? As igrejas que cresceram muito em célula, elas têm a célula como algo principal na vida da igreja, né? Então, crescem muito, as igrejas em célula estão crescendo muito, justamente por causa disso, porque elas vão gerando outros líderes, que vão gerando líderes e células que vão nascendo, lugares que vão sendo abertos, né, para que a palavra de Deus seja ministrada, e essas pessoas são tocadas no ambiente de comunhão, no ambiente de família, um ambiente familiar, descontraído. Então é bastante informal, para ser sincero, diferente do ambiente de igreja, mas a glória de Deus também se manifesta nas células, com certeza. Tem alcançado muita gente. Bacana, Ciel. Assim, gente, completando aqui o que o Ciel falou. A gente viu esse fenômeno na pandemia, né, Ciel? Que a gente não podia sair de casa, e aí quando apertou o coração, teve gente aí que foi ficar tomando cachaça assistindo live do Gustavo Lima. E a crentaiada queria, né, ouvir um louvor. Exatamente. E tal, não podia ir na igreja por conta Exatamente. Da pandemia, depois foi regular, o negócio foi acalmando, pôde congregar menos dias mais com a máscara, enfim. E a gente passou por um desafio, né, de não poder sair de casa e ter que fazer isso. Então, teve pessoas que fizeram células de maneira controlada e conseguiram, né, também continuar o trabalho. Não né? deixaram de buscar a Deus, de adorar a Deus por causa da pandemia. Na verdade, houve um boom de crescimento de igrejas que investiram nas mídias sociais, né? Descobriram um novo nicho. Hoje tem célula, para você ter uma ideia, na minha igreja tem célula online com pessoas do mundo inteiro, para você ter uma ideia. Pessoas do Havaí, de Cuba, pessoas do Brasil, que frequentam a nossa célula online, pessoas que foram alcançadas no período da pandemia e estão até hoje. Top demais. Pessoal da Igreja Senha do Céu, um abraço, forte abraço para vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo na cidade, na comunidade lá, e eu admiro muito aí o trabalho de vocês. Gente, Céu, eu queria que você falasse agora pro pessoal que está nos assistindo. Olha lá, um abração pro Rodrigo Feliciano, que está nos acompanhando. Semana passada tivemos aqui com o Rodrigo, foi sucesso também, Rodrigão. Bom, Céu, você esteve lá na igreja, fez esse trabalho e tudo, e a gente sabe que para quem tá do meio evangélico aí, né, tem algumas pessoas que não entendem o papel da política ou não querem participar e etc. Eu queria te perguntar, o que te motivou a entrar na política, você sendo cristão, tantos anos e tal, você falar, poxa, agora eu resolvi, eu quero fazer parte desse negócio? Boa pergunta. Na verdade, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei a política ao longo da minha vida, até por conta da idade, eu tenho uma memória muito boa nesse sentido. Eu lembro lá atrás como que era, até a migração aí do regime militar para a democracia e todos os eventos que surgiram depois, os governos que surgiram depois,
desde Sarney, FHC, Lula, Collor, os movimentos que ocorreram naquela época, né, as manifestações, o mensalão, petrolão, todas essas coisas aí eu acabei acompanhando. E quando eu me tornei evangélico, os cristãos, de uma maneira geral, eles ficam meio avessos, né, à política. E eu, por sua vez, também. E a própria política em si, ela é muito nociva, assim. No Brasil, ela foi construída de uma maneira muito nociva, com o objetivo de interesses próprios, ao invés de colocar, acima de tudo, o interesse da população. E a gente viu isso. A Lava Jato mostrou essa podridão do sistema político brasileiro. Triste. Muito triste. E essas coisas afastavam as pessoas de bem, e inclusive os evangélicos, né? Então eu fiquei realmente, me afastei, me decepcionei, eu não me via muito representado pela classe política que havia na época. E aí, em 2018, eu acabei naquele movimento, né, que houve de mudança que ocorreu no Brasil, né, pendendo aí para a direita, conhecendo os movimentos de direita, conhecendo uma nova classe de políticos que estavam chegando, eu comecei a me identificar. E comecei a participar. Foi quando eu encontrei o Novo, entrei para o Partido Novo, me filiei naquela época e comecei até a trabalhar, a liderar ali o Partido Novo na minha cidade, a fomentar, na verdade, né? O que a gente fazia? Fomentava, mostrava uma nova visão, que essa é a verdade, uma nova visão de mundo, vamos dizer assim. Me apaixonei, gostei e comecei então a falar a respeito para que pudesse ter aquele trabalho que estava sendo feito. O Brasil mudou muito nesse sentido, 2018, no período da legislação aí do Bolsonaro, na verdade, né, do governo dele. Né? A gente estava com o governo de esquerda, a gente estava bastante decepcionado. Infelizmente a pandemia atrapalhou bastante, mas eu acredito que a gente vai se reerguer. Né? Então, foi dessa forma. Né? Eu identifiquei a oportunidade de poder fazer alguma coisa pela minha cidade, pelo meu país, né? Através do time que nós estamos agora, né? Esse movimento chamado Novo, e está mudando o Brasil, né? Na verdade. Então, assim, acho que o Brasil hoje ele já está mais equilibrado. A gente ainda sofre muito com as questões da política no Brasil, mas tem uma estirpe de político que está nascendo, né? E essas coisas me motivaram. Então, eu que me via sempre fora, afastado, eu comecei a me sentir motivado a estar e não só a vestir a camisa, também trabalhar para ajudar o meu país, na verdade. Então, quando eu ajudo a minha cidade, eu ajudo o meu país. Ciel, vou fazer uma pausa aqui e vou falar um abraço aqui para um monte de gente, porque assim, a gente quer prestigiar as pessoas aqui. Eu tava com o chat travado, olha só. Eu tava aqui mexendo, destravando o chat, olha. Okay. Um abraço pro doutor Ricardo Coloniese, grandíssimo mestre, saudações, um abraço. Sônia Cristina de Oliveira, Fernando Souza Pescados, Fernando Rodrigues, um abraço, meu irmão, tamo junto, viu? Top. E em breve, aí, quem sabe, com a permissão de Deus, estaremos conversando aqui. Rodrigo Feliciano, Yara Siqueira e vamos lá. Yara, um abraço, querida. Ciel, falamos como você entrou na política, qual era o desejo de mudar e tem muita treta pra falar aqui, cara. Tem. Tem? Tem. Quando eu entrei, eu falei assim, eu vou deixar de ser só criticar, tá certo? A gente usa um termo que é assim, é você sair da indignação e ir pra ação, tá? Então, isso me ajudou. Porque a gente tem uma tendência a criticar. Mas o que você faz? O que você faz para mudar, efetivamente? Então, quando eu ingressei, eu falei, através de um partido político, é a ferramenta que nos permite a fazer alguma coisa efetivamente. Você tem outras formas de fazer? Tem. Mas a ferramenta que consegue mudar a legislação, mudar muita coisa no país, é um partido político. Então eu tinha que me juntar num time. Encontrei um time muito bom para a gente poder trabalhar. E hoje eu estou muito motivado, por quê? Porque eu vejo um sonho sendo realizado. Em 2018 eu era praticamente sozinho, eu era a voz que clamava no deserto, podemos dizer assim, né? Num partido novo e batalhando, sabe, divulgando, fomentando, falando para as pessoas aquilo que você quer que elas vivam também. Mas hoje, esse sonho está se tornando realidade. Hoje nós temos uma equipe
forte aqui na cidade. Hoje nós somos uma realidade, né? O Silvinho que entrou pro time, abraçou o time de uma maneira esplendorosa. Então aí eu quero dar também a minha gratidão, o meu carinho. Um abraço, Silvinho, investigador. Silvinho, investigador, que acreditou no projeto, acreditou na missão, vestiu a camisa literalmente e com certeza nós acreditamos que através desse trabalho nós vamos lograr muito, muito êxito, sim. O Partido Novo chegou para ficar na cidade. Ô, Céu, vamos parar de falar de partido e vamos falar um negócio sério agora. Vamos chegar pesado, tá bom? Bora falar. Bom, o negócio é o seguinte, você tava falando do civil investigador, tal, que é maravilhoso, um cara top, que eu tenho uma grande admiração, e eu falo pra você, aproveitando que a gente tava falando de partido e de política e de posicionamento, eu vejo hoje que a gente tá passando por um momento desafiador da cidade de Itanhaém, de onde você vem. Nós estamos aqui em Peruíbe, ó, inclusive aqui, ó, o braço pessoal, Real Beach, para todos os outros aqui nos nossos anunciantes, o Totem Beach Bar, entre outros aqui. Muito obrigado, gente, por estar aqui, ó, MZ Supermercados. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui contando com o apoio de todos vocês, tornando possível aqui a execução desse podcast. Tony Peppers, você é fera, queima a pimenta boa demais, no ponto certo, hein, Tony Peppers. Bom, Ciel, como é que tá essa questão em Itanhaém, que eu vi você indignado falando isso, sobre como tá a situação da política na questão dos majoritários, que alguns estão passando por alguns problemas, e eu vi você falando, eu vou deixar pra você, porque é o seguinte, se o Camburão vier, Ciel Santos. Ciel. Sou protegido pelo Senhor. Nós somos protegidos pelo grandíssimo, pelo Altíssimo, né? Mas assim, Ciel, a gente tem, assim, deixar bem claro, não temos inimigos. Ninguém tem inimigos, a pessoa que pratica política limpa, idônea, não tem inimigos, tem adversários políticos que a gente tem que falar de ideias, né, Ciel? E você expôs a sua ideia quando a gente estava conversando, quando a gente fala que tem pautas. É assim, gente, eu tô olhando aqui esses papéis, por quê? Porque nas caixinhas de perguntas, pessoas que mandaram mensagens pro Ciel, pra mim, coisa e tal, falando se ele ia ter coragem de responder e falar essa bagaça que ele vai falar agora. Eu falo assim, enquanto tem alguns isentões, o Ciel é linha de frente, ele é o... Gente, ele tá falando do Partido Novo, ele é o 01 aqui do Novo. Então, se você é o 01, responde ou pede pra sair agora? Respondo. Qual a pergunta? A pergunta é assim, como você vê essa disputa de majoritários na cidade de Itanhaém, lá na sua ótica, né? O Ciel. Críticas. Sim. E o que você acha que é o melhor destino para a cidade? Perfeito, boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Nós, moradores da cidade de Itanhaém, nós sabemos e sentimos na pele as dificuldades pelas quais nós estamos passando na cidade, né? Principalmente ali as comunidades, as regiões que estão um pouco mais afastadas da região central e que são esquecidas. Essa é a verdade. A cidade de Itanhaém está esquecida. Então, algumas pessoas se colocaram na disposição para disputar o governo dessa cidade no majoritário. Ok, todos eles têm condições, só que a gente tem que olhar para o quadro que se apresenta e olhar os fatos que estão, que envolvem a história de cada um. Então hoje nós temos um problema na cidade com pré-candidatos envolvidos com corrupção, envolvido com vários desvios de dinheiro, essas coisas, né? Tanto que a gente tem alguns com problema na justiça. Então, a cidade de Itanhaém, infelizmente, ela se vê numa situação complicada em termos de escolhas. Então, qual é a solução para isso? Realmente nós temos que fazer uma escolha. É o que se aparece, infelizmente, é o que se aparece para a cidade. Dentre as escolhas que nós temos, a gente tem que avaliar o perfil daquele que a gente vai colocar no nosso governo. O histórico, com quem ele anda, com quem ele se relaciona, com a sua vida, com a sua história. E você vai escolher, assim é na presidência da República, no governo do estado, na prefeitura da cidade. Então você tem um elenco, normalmente você tem 5, 6, 7 pessoas ali concorrendo. Você tem que escolher, na sua opinião, aquele que é o melhor. Eu fiz a minha escolha, né, nesse sentido. Então, assim, a cidade de Itanhaém, ela realmente sofre muito já há 20 anos com um grupo de pessoas que estão liderando essa cidade, que estão governando essa cidade, e não dá espaço para que outras pessoas da cidade possam participar.
né? É um governo que todos poderiam participar, a comunidade poderia estar mais próxima, mas não. O sistema ele se fecha, ele se autoprotege através de benesses, né, de favoritismos, de situações que ocorrem dentro do governo de uma cidade que impede com que outras pessoas se achegam. Então, por isso, esse é um dos motivos também que eu quero entrar e participar. Né, como cidadão da minha cidade, eu também tenho condições de participar e influenciar para que possa ser feito políticas públicas realmente que atendam a população. Ciel, assim, aproveitando o seu gancho aí, eu vi você fazendo uma crítica lá à atual gestão por uma questão de que eles já têm, você disse lá, né, nessa sua entrevista que eu acompanhei, e eu tô replicando algumas coisas. Sim. Porque assim, Ciel, eu achei que foram informações importantes que a população precisa saber, que quem está assistindo a gente lá precisa saber. Então, assim, você disse que fazem parte de um mesmo grupo. Sim, né? Sim. E como é que você vê, com uma situação que eu vi agora recente lá, eu vou falar para você ficar com a bomba dessa questão desses 25 milhões que você fez esse comentário lá, que gerou um pouco de polêmica, 25 milhões. Gera polêmica, sim, porque você tem uma cidade sendo administrada com um déficit enorme de algo em torno aí de 100, 140 milhões, eu não sei o valor exato, mas nós temos um déficit muito grande. E aí o que acontece? Nós olhamos, você vai perceber o problema da sua cidade quando você vai no UPA, por exemplo, quando você necessita de um remédio, que você precisa do remédio, você não encontra nas farmácias, na farmácia da prefeitura, da cidade, você vai no posto de saúde, você não encontra o remédio. Eu estou precisando de remédio para minha mãe, que é idosa, e eu não consigo. Se eu depender da cidade, de prover da saúde, eu estou perdido. Então isso a gente percebe, a gente vê isso, que na cidade há um problema sério de gestão, de gerir o recurso público. O recurso público chega através dos impostos, né, mas ele não é distribuído da maneira correta. Recentemente você estava falando uma treta também de medicamento lá na cidade. Pois é. Ô, Ciel, você tá falando uma briga, Ciel. A gente está vendo isso, os 25 milhões. Como é que você consegue solicitar um financiamento de 25 milhões, se você não consegue dar conta do déficit que tá da cidade, você não consegue comprar um remédio. Na hora que você vai comprar o remédio, os valores estão todos alterados. Tem uma licitação, né? Acho que até o Rodrigo comentou isso, e são fatos que estão acontecendo na cidade. Uma licitação em que você tem remédio de dipirona, por exemplo, 166 itens que você tem para comprar na cidade, e você quer comprar, por exemplo, dipirona. Tá faltando dipirona na cidade. Meu Deus. São 100 mil unidades que foram adquiridas nessa licitação. Tá faltando dipirona? Tá faltando tudo. Aí o quê, rapaz? Tá faltando tudo. É o quê? Tá faltando tudo. Dipirona aí tá ruim demais. E aí eu vou te mostrar o que acontece com a minha indignação. Você tem um dipirona que custa R$3, você precisa de 100 mil, dá 300 mil reais. Aí na licitação você encontra ele por R$13,04. R$10 a mais? R$10 a mais dá 1.300.000. Então, o valor que deveria ser gasto de 300 mil reais, você gasta 1.300.000. Então, isso é gestão. Essa dipirona não tá matando a população. Exatamente. Né? Então, não tem condições. Não tem condições. Ruim, isso é um dos itens. São 165 itens. Agora, se você puxar cada um deles, você vai ver como que a gestão... Você comentou do soro também, o soro mais salgado do litoral, mais salgado que a água da praia. Entendeu? O dobro do valor, né? Metformina, sabe? O custo dela é elevadíssimo também. Então, só em 2 itens você vê uma diferença de algo em torno de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Não dá pra gente aceitar isso e ficar quieto. Então, o que acontece na cidade? Existe sim um problema de gestão grande. Não me venha com as publicidades aí mostrando que tá tudo perfeito. Sabe aquela coisa para inglês ver que a cidade está perfeita? Não está. Pergunta pra população. Quando eu ando na rua, eu vejo a necessidade. Eu ando no meio dos buracos. Na minha rua, eu fui pedir uma iluminação, né, as lâmpadas lá tudo danificada, eu levei meses para conseguir, né, alguma coisa com muito custo. Então é muito comum a cidade cheia de buraco. Nesse período eleitoral começa a aparecer umas borras de asfalto por lá, um tapa-buraco aqui, um tapa-buraco ali, tudo para inglês ver, porque é período eleitoral e as pessoas gostam disso e acabam se empolgando com isso. Eu espero que elas não se empolguem nisso na hora das urnas. Que elas lembrem do seu parente quando está no hospital, lá no UPA, chorando, sofrendo, sem um atendimento adequado. Os profissionais sob pressão, sabe, tendo brigas, discussões dentro do UPA por causa do atendimento,
dos atendimentos, que às vezes você não consegue, não é nem culpa do funcionário, mas a população está de saco cheio. Então, assim, a gente tem visto, isso é um item, tem várias situações. Então, por isso que eu fiquei indignado com os 25 milhões, porque você vai pedir 25 milhões, que é um empréstimo, um financiamento junto ao Banco do Brasil, que você não vai pagar 25 milhões, você vai pagar parcelado e vai acabar pagando 50 ou até mais, e isso vai tudo para o bolso do pagador de impostos. A gente tem que ter bom senso, né, Ciel, de como gastar. Exato, ninguém gasta mais do que recebe. Muito, né, Ciel? É assim, recentemente eu vi um comentário seu e aquilo me chamou a atenção que você foi bem crítico e eu discordei de você de parte disso. Sim. Depois eu vou explicar depois que o Ciel falar, que aqui vocês vieram para assistir o Ciel falar. Mas, Ciel, eu vou fazer uma pausa para o negócio ficar mais leve aqui. Sávio Barcelos, meu amigo aqui na Comando Técnico, vou pedir uma grande gentileza para você. Se você puder pegar uma pimenta do nosso patrocinador aqui, que eu vou comer com aquela pimenta para mostrar para vocês. Eu também sei se... Ciel, você gosta de pimenta? Não. Não gosta? Não. Eu vou comer por você Não. aqui, vou oferecer pra Gabi, pro Sávio. Eu gosto de coisa doce, eu gosto de adoçar a vida com coisas doces. Eu gosto da pimenta, eu vou tacar ali pimenta em você. Fala aí, que você... A gente tá falando de orçamento, de sua indignação com os 25 milhões, como é que gastar... Vamos por... Calma, respira. Eu fico o Ciel é sanguíneo, meu. Ele é um cara assim... Eu fico feliz, Ciel, sabe por quê, cara? Porque eu vejo que essa indignação faz parte de um propósito aclarado, uma coisa assim que Deus despertou. Exato. Que te dá uma indignação, né? Exato. Obrigado por falar isso, porque realmente é isso. Eu me coloquei um pouco à parte fora. Essa pimenta aqui, ó, do meu amigo Tony Pepper pra mostrar, pra ficar nessa mesma vibe, pegando fogo, igual o Ciel quando tá falando desses assuntos polêmicos. Eu falo, hoje Obrigado, Savião. Hoje eu quero... Deus abençoe. Essa aqui? Deixa eu ver se tá aberta. Tá aberta. Tá aberta porque eu já comi aqui. Tony, obrigado, Tony Pepper. Eu quero participar da vida ativa da cidade. Eu quero que os cidadãos também tenham consciência política, comecem a buscar, a conhecer, a entender a dinâmica da política na cidade, que a gente muda a história. A gente não pode ficar, como eu falei, a gente não pode só criticar, a gente tem que começar a entender os porquês. E quando você começa a entrar nesse meio, você vai descobrindo coisas e aí você fica horrorizado. E aí fala, por que eu não ajudei antes? Eu tenho que despertar as pessoas para essa realidade. Porque o que acontece? Você tem uma propaganda política, uma publicidade que a gente vê na televisão de todos os governos, segundo a sua publicidade, são ótimos. Vou falar mal dos marqueteiros, não, tá? Que eles precisam trabalhar. Infelizmente tem alguns que usam de maus artifícios. Poderia dar alguns exemplos, não vou expor nenhum colega meu, mas eu concordo com você, assim, infelizmente, né? Mas, ó, vamos lá. A gente tava falando dos remédios, o soro mais salgado do que o mar, da dipirona de R$13. Se eu ouvir você comentando do show do Alok, depois eu vou explicar porque eu não concordo em partes aqui. Polêmica, em partes. Eu concordo com o Ciel, mas eu tenho um contraponto também que eu acho que ele também pode ser que ele concorde comigo. Fala, Ciel, o que você falou sobre essa questão de distribuição dos recursos, que você estava falando desses medicamentos superfaturados, depois a gente vai emendar em um outro assunto polêmico aqui, que eu vi você gritando na Câmara dos Vereadores lá, eu estava no dia, e eu quero colocar esse negócio aí também para rodar, Ciel. Qual é a minha reclamação com relação a isso? Eu não tenho problema nenhum com relação à cultura. Eu gosto da cultura. Acho que devemos realmente trabalhar com a cultura. Você gosta do Alok? Eu particularmente não. Alok é irmão, tá? Paz do Senhor, irmão Alok. Paz do Senhor, mas só que é o seguinte, ele levou quase R$1 milhão aqui da minha cidade. Eu gosto do Alok e da música dele. Não, o Alok é gente boa. Não tem problema nenhum. O problema são as pessoas que contrataram. Eu não consigo conceber, contratar o Alok, ou seja, quem for, por R$1 milhão, sabe? O cara vem aqui, faz um show, 1h30 e vai embora, leva o dinheiro da cidade. Faltando remédio, faltando na educação, por exemplo, tá faltando folha de sulfite, isso é fato. Os funcionários fazem vaquinha para comprar as coisas dentro para suprir as necessidades da escola, às vezes, quando quebra alguma coisa, falta alguma coisa, eles fazem vaquinha, eu já vi isso, né? Então, como que uma cidade que está faltando as coisas mais básicas, ela vai investir, vai gastar dinheiro com um profissional, ele tem todo o direito, mais R$1 milhão para 2 horas de shows?
Isso aí é a famosa política pão e circo. Né? Então, traz essas coisas, eu não gosto, eu não quero, porque o que acontece? Gasto com a Loki, gasto com o Israel e Rodolfo, Taeme e Thiago, acho que são esses os nomes, eu não sei nem o nome dessa turma, quase 400, 700 mil reais. Agora nós temos até um rodeio aí que já também... Nada contra o artista. Nada contra o artista, nada contra o rodeio, 300, 400 mil reais, assim. Quer dizer, tá sobrando dinheiro nessa cidade? É assim que funciona? Então, assim, gestão novamente. Nós precisamos de uma gestão eficiente, uma gestão que realmente preserve, sabe, cuida e valoriza o dinheiro público, né? Isso que me incomoda, porque o recurso, se você for ver, nós temos o recurso. Mas se eu tiver o recurso e não alocá-lo da maneira correta, eu vou atrapalhar a vida do cidadão, eu vou ter problemas com relação à saúde, problemas com relação à educação, problemas com relação à segurança na cidade, problema com relação à zeladoria, todos os problemas. Tem gente que não gosta de política, né? Fala pra mim, não, política, não gosta de política. Eu falei, cara, você vai ser governado por um cara que gosta. E ele vai fazer essas coisas, entendeu? Ele vai gerir e administrar o seu dinheiro. Agora, se põe um cara que não sabe gerir, não sabe cuidar do recurso, não sabe alocá-lo da maneira correta, ele vai gastar R$1 milhão com um profissional só durante 2 horas. Eu não quero isso, é dinheiro meu. Bom, vamos lá, Céu. Vamos pra bomba. Primeiro, um grande abraço aqui, ó. Quem tá aqui nos assistindo é o Silvinho, investigador. Valeu, Silvinho. Um abraço, querido. Grande Silvinho. Bom, Céu, vamos lá. João Trindade, um abraço. Ricardo Colonies tá dizendo aqui. Detalhe, nem fotinha ele tirou com os nossos ilustres políticos. Ricardão, acho que o cara não ia se atrelar à imagem deles a certas figuras que não representam o povo como deveriam. Verdade. Tô errado, Ciel. Verdade. Olha só, eu sei que tem excelentes políticos aí espalhados pelo Brasil inteiro que fazem um trabalho maravilhoso, mas eu acho que o litoral, de maneira geral, precisa trocar algumas posições, algumas cadeiras. E agora eu vou discordar de você em uma parte. Não é discordar, Ciel. Eu vou trazer um parecer. Eu concordo com tudo que você falou em gênero, número e grau. A gente tem que pensar o que vai fazer com o recurso. Não é possível tirar o dinheiro de um hospital onde tem pessoas morrendo, as crianças ficarem sem merenda na escola, como ficaram esses dias, e a gente fazer um show multimilionário. Mas em contrapartida, o que eu deixo para você? O show traz turistas, traz uma movimentação para a cidade, coisa e tal. E aí o que eu te pergunto, você não entende, você não acha, Céu, que deveria ser feito um calendário de eventos e começar a fomentar isso para desenvolver o turismo da cidade, e a cidade ter condições de... Porque nós somos a cidade turística, a gente tem alguma limitação em questão de receber indústrias, empresas. Você não acha que a gente precisa também ter? Assim, eu não vou falar de orçamento, tá? Eu não sou especialista em orçamento, meu know-how é ciência política, eu não sou economista, eu sou sociólogo e cientista político. Meu negócio não é esse, mas eu entendo que nós somos uma cidade litorânea e a gente precisa, uma cidade de balneário. Eu também entendo que precisa, porém eu tenho que fazer uso regrado com os recursos. Você não vai gastar R$1 milhão para assistir uma ópera se seu filho está passando fome e não tem comida para comer. Desculpa aí. Então, o que você vai alocar, você tem que alocar os recursos. Eu sou a favor desses eventos? Sim, eu sou a favor desses eventos. Só que você tem que, de fato, ter um calendário anual que realmente investir na cultura tem que ser investido, de fato, mas tem que ser algo transparente, né? Não gastar um valor absurdo. Nós precisamos investir dentro da própria cidade. Tem muitos atores, tem muitas equipes de teatro, tem artistas nessa cidade aqui que precisam ser investidos também. É lógico, vai trazer recurso um medalhão? Vai trazer recurso. Só que nós precisamos investir na cidade, né? Nós precisamos dos recursos básicos da cidade sendo atendido também, né? Fomentar o turismo na cidade. Nós temos uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, com os recursos naturais maravilhosos. Os próprios locais, em muitos lugares da cidade, eles não são cuidados. Então tem lugares na cidade, por exemplo, que é ponto turístico, eu não levaria meus parentes de São Paulo para visitar. Por quê? Ele vai guardar o carro dele lá e depois ele não encontra. O carro foi assaltado, entendeu? Não tem um policiamento, não tem iluminação, né? Então não dá para confiar completamente. Então o que eu faço?
tenho que trabalhar a questão do turismo na cidade, tenho outras formas de eu fomentar os recursos da cidade, o crescimento e o desenvolvimento da cidade, não somente com show. Atrair, sim, investidores, comércio. Eu sei que é difícil de atrair indústrias, mas nós precisamos fazer algum trabalho nesse sentido. Por exemplo, tem o Sesc. O Sesc, lá em São Paulo, eu frequentava o Sesc Itaquera, Sesc Vila Mariana. Se nós trouxermos um equipamento desse para nossa cidade, só ali você gera algo em torno de 600, 700 pessoas trabalhando diretamente, fora a mão de obra ao entorno, né, a infraestrutura que é gerada, entendeu? O que precisa? Deixa eu te perguntar, o que precisa para trazer um Sesc para a cidade? Boa vontade, vontade política. Porque eles vêm, realmente, eles fazem todo o trabalho de criação ali da estrutura com teatro, com parte de esporte, biblioteca. Então, no mesmo lugar, você tem artistas de renome da música brasileira vindo com um custo muito baixo, pagos, tá? Porque não tem nada de graça na verdade. São pagos, as pessoas vêm um custo bem menor, aqueles que são do comércio, da indústria pagam menos, né? Mas o cidadão, as pessoas acham que o Sesc não é aberto para o cidadão. Eu era cidadão, eu ia direto no Sesc. Então tinha campo de futebol, tinha quadra poliesportiva, tinha show acontecendo de um lado, evento do outro, dança, tem a praça de alimentação. A cidade não tem sequer um shopping. Itanhaém é a segunda cidade do país, não tem sequer um shopping. E aí eu vou ficar investindo só em showzinho de Alok? Ai, meu Deus do céu. Ó, o homem é o seguinte, vai apertar, se ele entrar na prefeitura, vai apertar lá os recursos. Vamos lá. Tá bom. Bom, eu vou ler alguns comentários aqui, Tá. Ciel, um pouquinho, e depois vou retomar uma pergunta. CVC, Contabilidade, Adilson Mariano, que é a CM também, patrocinando a gente, Empório das Águas. Gente, eu tô muito feliz no programa de hoje, que a gente tá com bastante patrocinadores aqui que acreditaram nesse projeto. Nós Que temos bom. agora, Ciel, 206 pessoas. Top. Parabéns, Valeu, Ciel. valeu. Ciel, Valeu, uma obrigado, fera, hein? obrigado. Obrigado vocês que estão assistindo. Obrigado. Olha só, tá esquentando aqui com a pimenta do Tony. Eu vou esquentar. Silvia, eu estava lá ontem, hein, Silvia? Silvia aqui, Coloniese, tá falando aqui, ó. Que o pessoal que estava ontem lá, os vereadores estavam na Câmara da sua cidade, não sabiam nem cantar o hino. Não eram todos, tá? Não eram todos, Silvia. Eu estava lá. Mas eu concordo. Ela tá fazendo uma crítica aqui que eles não sabem nem cantar o hino nacional, quanto mais governar uma cidade. Exatamente. Uma falta de civilidade, né, cara? Se fosse só o hino nacional, tava bom. Né? Tem alguns lá que não fazem absolutamente nada. Pode eu acompanho. falar. É. Eu vejo, não são capazes de falar, de se expor, sabe? De defender uma tese, defender um projeto. Ficam lá, simplesmente passam o ano inteiro. Você vai lá nas sessões, tem gente que não abre a boca. Não tem condições de abrir a boca. Pra ser sincero, são 2 ou 3 que falam. Que defende projetos lá. 2 ou 3. E um deles chama-se Silvinho, investigador, que tá lá sempre falando, trazendo, sabe, informando. Por quê? Um dos problemas dessa cidade é a comunicação com a população. Não comunica, não passa as informações. O próprio legislativo tem dificuldade de obter informações do executivo. Né? Tem um tal de transparência lá que realmente agora a piada é totalmente totalmente invisível, né? Você é a quinta pessoa informação. que fala isso, pessoal da técnica, vamos dar uma força nesse negócio aí. Dá para obter as informações? Dá, mas eles dificultam as informações, eles não querem passar as informações. Então, quando você precisa de uma informação do nosso executivo, você não consegue, entendeu? Então, fica difícil você, numa cidade, faz uma solicitação para você ver. Você não tem sequer a resposta da sua solicitação, sabe? De um problema na rua, que você não tem resposta. Então, assim, se eles não respondem àquele que foi eleito como meu representante, que são os vereadores, quanto mais a mim. Então, isso é um problema de gestão. Nós precisamos mudar essa história. Senão, a gente vai continuar desse jeito mais 20 anos. Dependendo de quem vai ser colocado na cadeira, a gente vai ficar mais 20 anos. Até quando isso? É complicado. A Silvia falou aqui, ela retificou aqui, ó, né? São alguns, ela falou, não falei todos, ela falou que ela não quer cometer a indelicadeza de citar. Quero aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para a lindíssima minha amiga Dilma Munhoz. Dilma, um beijo, obrigado por você estar assistindo. Falando em Dilma Munhoz, aqui o nosso querido Munhoz também. Só um segundo aqui, ó. Cláudio Munhoz também nos assistindo. E o grandíssimo Paulo Munhoz. Gente, acompanha o canal do Paulo Munhoz no YouTube. Coloca lá.
Paulo Munhoz no YouTube, aí tem aí que você não conhece, você vai ver matérias desse cara que mostram uma cidade que eu também, coisas que ele levanta lá que eu não conhecia. E vou aproveitar também algumas coisas que ele falou lá nesses vídeos para fazer algumas perguntas pro Ciel. Ok. Perdão, gente. Yara. Muito boa essa entrevista com o Ciel. Sandra Regina Pinto, a cidade precisa de mais segurança. Verdade. Vamos lá. Alessandra Berti da ONG Asas do Conhecimento. Um grande abraço, Alessandra Berti. Bom, Ciel, vamos emendar aqui. Vamos continuar que a gente está no assunto pesado. Não vamos ali. Depois a gente dá uma aliviada. Você falou do orçamento do Alok, que tirou o orçamento da saúde, que acabou também gerando um outro problema lá com uma licitação que foi feita de um parquinho. E eu vi você batendo nesse negócio aqui e eu falei, vou procurar no portal da transparência para ver se tá certo. Porque assim, eu tomo muito cuidado, Ciel, com o que eu venho a público falar, porque, por exemplo, aquelas coisas que você comentou dos majoritários que estão concorrendo à prefeitura são pré-candidatos a prefeitos lá da cidade de Itanhaém. Tem alguns que estão realmente com problemas na justiça, foram condenados em primeira instância, né? Você falou e eu tô tipo assim, eu tenho cuidado de falar porque são coisas que já aconteceram. E são fatos, né? Eles vão defender os seus nomes, seus interesses na justiça, mas até que se prove ao contrário, né? Foram condenados e estão recorrendo. Então, como você falou, eu falaria assim, defenderia essas pessoas se no caso não fosse São fatos públicos que já estão na mídia, inclusive, então não tem por que a gente não trazer à tona e informar as pessoas. Agora, se você não quer que essas informações venham à tona, que ande nos caminhos corretos. Tem pessoas aí, inclusive, que à medida que você traz informação, inclusive informações do passado, tem amigos meus que estão sendo perseguidos, para você ter uma ideia. Credo. Exatamente, só por ter publicado algo de 2017, informação que estava, se eu não me engano, no G1. Um fato que ocorreu com um candidato na época, que acho que foi impedido de concorrer, né? Na verdade, foi impedido de concorrer por algum problema, por algum ilícito, mas um fato que estava na mídia, em 2017, e alguém publicou isso e a pessoa está sendo perseguida. Então, assim, o que está acontecendo na cidade de Itanhaém, e que já acontece há um bom tempo, quem conhece os meandros dela, existe os cala-boca, as pessoas começam a te perseguir a respeito de quando você começa a trazer as informações. Eu não tenho problema com relação a isso, porque eu vou trazer as informações que tá na mídia, entendeu? Agora, se você não quer que essas informações sejam colocadas, você que ande nos caminhos corretos. Eu vou falar da gestão. É fato. Eu estou vendo, a licitação tá alterada. Ele homologou, ele assinou essa licitação, não foi para frente. Graças a Deus não foi para frente. Mas o lance do parquinho? Entendeu? Parquinho é a mesma coisa, valor. Não foi para frente? Com relação ao parquinho, o que acontece? Não, foi para frente, foi comprado. O parquinho foi comprado, Ciel? Os parquinhos estão nas escolas. E o que aconteceu? Você está criticando um pouco assim, não era crítica, você fez uma análise sobre o que seria um levantamento de custo do que é fabricado. Isso aqui é madeira e ferro. Exatamente. Como é que é a situação? Você tem, no caso dos parquinhos, o valor é elevado com relação aos parques. Você tem um parque lá que você tem algo em torno ali de 11 metros quadrados, 11 por 15, né? Uma gangorra, um escorregador, alguma coisa que é completamente lícito e deve até existir, que é tipo como se fosse um playground para as crianças. Tá corretíssimo utilizar esses equipamentos. Porém, o que acontece? O custo deles, algo em torno de R$192 mil cada um. Então, isso a gente precisa avaliar e verificar realmente. Esse é o nosso papel, inclusive. Precisamos avaliar, fiscalizar. Aliás, esse é o papel do vereador. É fiscalizar os atos do executivo. Nós precisamos fazer isso, né? E trazer à tona, né, o que realmente está errado ou não. Ali foi gasto com 10 parquinhos algo em torno de R$2 milhões. E aí, você olha essa realidade de você gastar com parques e você olha a realidade dentro das escolas com problema com merenda, com problema de pagamento para as merendeiras,
com problema de uniforme que foi entregue agora recentemente. Nós estamos, que mês que nós estamos? Em junho? Julho? O uniforme foi entregue agora. Explica para quem tá em casa, quem não sabe, Ciel. Então, o que acontece? As crianças, elas têm o direito de receber esses uniformes. Isso, quando que recebe? No início da grade. Né? Os pais recebem todo o kit ali de uniformes. E esses uniformes não foram entregues, né? Estão sendo entregues agora. Então, inclusive, nós já estamos num período de inverno e as crianças não estão recebendo o uniforme adequadamente. Como as merendeiras não receberam seu salário, teve que ter manifestação, teve que fazer greve. Isso tudo mostra um pouco da maneira como as coisas são organizadas nessa cidade. Então, eu tenho uma situação dessa, eu tenho problemas com o transporte público da cidade. Eu tenho problemas na área da educação, eu tenho problemas na área da saúde, com remédios e vários outros problemas. E aí eu vou gastar com o parque num valor de R$2 milhões, não tem outras prioridades. Então, uma das coisas que a cidade tem sofrido é a falta de prioridade. Então, o executivo, ele precisa ter prioridades, né? E esse é um trabalho gigantesco. Quem assumir a cadeira vai ter que fazer isso. Priorizar. E, na minha opinião, o que tem que ser priorizado é educação, saúde e segurança. Se o executivo focar nisso e deixar o restante acontecer com pessoas técnicas, né, uma gestão com pessoas técnicas, o que acontece? Muitos secretários, muitas pessoas que são colocadas nos postos de trabalho também não têm ali a formação adequada. E isso afeta toda a cidade, todo o departamento. Outra coisa, né, que a gente tem vivido. Nós propomos, inclusive, fazer uma gestão em que as pessoas vão ser escolhidas de acordo com critérios técnicos, para que minimize essa dificuldade. Você tenha profissionais. Nós temos na nossa cidade, por exemplo, 17 secretarias. Cada secretaria tem ali seu secretário adjunto. Né? Então, por que nós temos tantos secretários cuidando? Tem tanta gente assim. Para ter tanta gente assim administrando essa cidade, ela teria que estar perfeita. E não precisa de tudo isso. Você precisa de pessoas técnicas no lugar certo e com eficiência, né? Gastando menos e fazendo mais. Isso é o que nós precisamos. Então, precisa desse olhar. Infelizmente, a política no país, e acaba afetando os nossos municípios, as pessoas começam a olhar só o seu lado. E aí existe muitas informações aí de enriquecimento ilícito, de desvio de dinheiro. Isso acontece há muito tempo, né? Nos municípios. E nós cidadãos, precisamos ter um olhar mais crítico com relação a isso e se inteirar, buscar conhecimento, buscar se unir para que essas coisas não continuem acontecendo. Eu encontrei, através da política, uma forma de fazer isso, de ser uma voz. Então, independentemente dos resultados que nós tenhamos, eu quero continuar atuando para ajudar as pessoas, ajudar o município a fiscalizar e cobrar do executivo, cobrar do legislativo, né, que a gente vai colocar nessa cidade aí. Então, eu peço, inclusive, que você tenha um olhar muito crítico com relação às pessoas que vocês vão colocar para governar essa cidade. Porque não dá para continuarmos da maneira como nós estamos. A cidade está refém de um grupo que se perpetua há 20 anos, trocando as cadeiras, sabe, ali, cada um para um lado, hora está aqui, hora está na Secretaria X, hora está na Secretaria Y, mas estão sempre ali, impedindo que outras pessoas, eu tenho certeza, tem muitas pessoas fora do governo, que são pessoas técnicas, pessoas inteligentes, que poderiam estar servindo a população. O ato, não só do vereador e do prefeito, é servir a população. E a população não está sendo servida, ela está sendo vilipendiada. Ciel, deixa eu entregar o que seu público está perguntando aqui para a gente não se tornar pesado para eles. Olha só, meu querido. Você falou aqui, e o pessoal que está fazendo os comentários, depois eu cito o nome. Aqui, ó, quem falou foi Sandra Regina, Silvio, Ricardo também falou. E outros falaram também aqui da segurança, né? E eu vi que assim que já tinha perguntas da sua audiência que mandaram pra gente, que é o seguinte: 2 viaturas da Romu foram alugadas, foram devolvidas por falta de pagamento por causa do déficit. Calma, Ciel. Nossa, o cara não deixa nem eu perguntar. Respira. Calma, Ciel.
Já o bicho tá indignado mesmo. Vamos lá. E aí eu vou pegar outra pergunta aqui da nossa audiência. Então vamos lá, retomando. 2 viaturas da Rumo alugadas foram devolvidas por falta de pagamento por causa do déficit financeiro da cidade, né? E aí o pessoal tá falando aqui, ó. Ciel, o que fazer? Vamos fiscalizar e vamos começar falando do déficit, tá? Eles não conseguem pagar a viatura, em partes você já respondeu por quê. Sim, né? exatamente. Por falta de pagamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vi que isso aí tocou em você forte, que você tá indignado. E pelo que eu conheço o Ciel, o cara assim, super equilibrado, para ele se indignar dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Diga o que te incomodou nessa situação, que eu vi que quando eu falei que a viatura foi devolvida, você já ficou bravo. Porque não faz sentido. É muito difícil a gente conseguir essas viaturas para poder atender a população. Nós já temos uma população que sofre, o índice de criminalidade está crescendo muito. Então, qualquer ato que você faça no sentido de minimizar o sofrimento da população, de trazer um pouco mais de segurança, já é importante. Então, ao invés de você conseguir, às vezes eu já vi situações de vibrarem quando recebe uma viatura. Olha, o governo do estado mandou uma viatura, uau, aí tiram foto, aquela coisa. Então, realmente é importante? Porque uma viatura na rua, o que nós precisamos, a nossa segurança, a gente se sente mais seguro quando você tem as viaturas na rua. Né? Então, já é uma dificuldade. Aí você tem essas viaturas e por falta de pagamento do aluguel, você tem essas viaturas apreendidas e você as perde. Quem sofre com isso é a população. Então, todos nós sofremos. Existe uma violência que está crescendo na cidade. Ultimamente, eu tenho ouvido, Alexandre, coisas que eu não ouvia antes. Ultimamente tem acontecido muitos roubos, muitos assaltos, muitos roubos de motos e assassinatos, inclusive, aqui na cidade. Coisas que não eram, até bem pouco tempo, a gente não ouvia com tanta frequência, assim, sabe? Quase que todos os dias. Então, isso traz uma sensação de insegurança para nós. E aí eu fico terrivelmente afetado quando 2 viaturas que poderiam agora estar rondando a minha cidade, né, trazendo mais segurança para a população, elas não estão lá porque faltou pagamento. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico e tomar as decisões que precisam. As decisões vão ser tomadas não somente por mim, mas por toda a população nas urnas. A urna é o poder que nós temos. Aliás, o voto é um poder que é dado às pessoas e elas, às vezes, fazem mau uso dela. É uma carta branca que você está dando ali para o seu representante. Então, nós temos que valorizar, sim, valorizar o seu voto e depositar em pessoas que realmente você acredita que elas querem e vão fazer e tem meios para mudar um pouco a história da nossa cidade. O que não dá para continuar, Alexandre, é o mesmo. Essa é a realidade. O mesmo, nós já experimentamos. O que tem aí, nós já experimentamos. Sabe? Ex-prefeito, nós já vivenciamos essa realidade 8 anos com o outro prefeito. Esse prefeito que está atualmente, eu não aprovo a gestão dele, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu não aprovo a gestão dele. Então, eu tenho a oportunidade de, na urna, fazer a troca. A cada 4 anos existe eleição justamente para você fazer isso. Então, eu peço que a população, ela faça isso, ela faça a mudança, se ela clama pela mudança. Então, que ela faça. Eu faço a pergunta, você está satisfeito com o seu município? Você está satisfeito com a educação no seu município? Você está satisfeito com a segurança e com a saúde? Se você estiver satisfeito e para você está tudo bem, mantenha. Mas se não estiver, essa é a oportunidade de mudar. Diz que político bom não precisa fazer campanha, né? Teve 4 anos, 3 anos e meio, né? Exatamente. Para fazer campanha. Mas assim, ó, Ciel, eu tô vendo que tudo que você tá falando tá bem amarradinho, mesmo. E pra gente, assim, fechar o raciocínio. Sim. Eu te faço uma pergunta. Será que, Ciel, essas questões aí, seja do parquinho, show do Alok, problema com déficit que faltou, fez ocasionar a falta do pagamento das viaturas que a viatura pegou, tal, não necessitaria que fosse feito
uma licitação mais compliance, uma licitação, um sistema com uma RFI, uma RFP, um target, um leilão reverso. O que você acha de tudo isso aí? O que poderia ser feito nesse sentido, na sua opinião? Algo muito simples. Transparência nos processos, nos atos do executivo. Transparência. A população ela precisa ter essa transparência. Transparência no sentido de você ter as informações daquilo que acontece de fato. Né? As licitações, por exemplo, você pode realmente ter essas licitações, mas de maneira justa, não escondida. Você tem situações que você não sabe direito, é tudo carta marcada, entendeu? Então, por que não há publicidade desses atos? Porque eles são duvidosos, essa é a verdade. Se não tiver um ou outro que discorde, ou veja, observe lá, de repente cai na sua mão, você é um servidor público, e foi o que aconteceu. Caiu na mão do servidor público lá, e ele observou esse valor muito absurdo, um iluminado. Não, isso é a prova que tem pessoas técnicas, tem pessoas que realmente de bom caráter lá, que viu isso e não deixou, né, ir à frente esse caso, entendeu? Então, assim, nós temos profissionais bons lá. Precisamos colocar esses profissionais para realmente trabalhar em serviço da população. Então, não dá para a gente continuar mais, não dá. Então, nós precisamos realmente, há necessidade de mudança, sim, há necessidade de fazer os processos de maneira mais transparente e convidar a população, né, através dos seus representantes, os projetos sociais, as comissões, enfim, participação mais efetiva dentro da Câmara, sabe, para poder, eu estarei lá, eu vou acompanhar os processos, independentemente de qualquer resultado, né, que venhamos ter nas eleições. Eu quero trabalhar um pouco na conscientização das pessoas, Alexandre, no sentido de, politicamente, sabe, eu sei que é difícil, às vezes é chato, porque parece enxugar gelo, não é? Mas se a gente cruzar os braços, né, acho que essa frase eu não me lembro quem falou essa frase, mas tem uma frase que diz o seguinte: não me incomoda o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Então, eu não tenho mais a opção de cruzar os braços e ver a minha cidade sendo vilipendiada e não fazer nada. Então, essa é a convocação que eu faço para as pessoas que realmente estão inconformadas com esse período, sabe, nebuloso de administração na nossa cidade, que trouxe aonde nós estamos. Essa cidade poderia ter crescido muito mais, desenvolvido muito mais, né? Como Praia Grande é uma cidade desenvolvida, outras cidades da Baixada Santista estão melhores. Eu entendo, Céu, mas assim, o que a gente estava voltando na questão da licitação. Você acha que a licitação deveria convocar o povo, ter uma situação mais de transparência? O que eu digo é o seguinte para vocês, assim, gente. Eu acompanho esses processos e por conhecer um pouquinho por conta da minha profissão, sim. O que eu sugiro, não só para a prefeitura da cidade do Ciel, de Itanhaém, aqui de Peruíbe, para as outras prefeituras também, que eles possam fazer leilões reversos, para ter empresas de outsourcing que sejam especializadas em fazer essa licitação com leilões, com target, com RFI, que é a Request for Information, onde que eles vão para o mercado, requisitam a informação, depois parametriza tecnicamente tudo, para que aqueles que responderem sejam capazes de fornecerem, mas no caso, por exemplo, que foi feito na questão do medicamento que você comentou, e eu concordo plenamente, possa ser feito assim. Cadastra as empresas e o target vai servir para comprar com preço mínimo. Então, no caso assim, ó, não é possível você, como eu ouvi o Ciel falar, você paga R$13 numa dipirona que você compra na farmácia por R$3. Então, para simplificar para as pessoas que não são técnicas, sim, o que eu deixo, né? Que a pessoa fizesse da seguinte forma: olha só, se eu consigo comprar uma dipirona por R$3 lá, uma unidade na farmácia de rua, imagina eu comprando centenas ou até milhares de dipironas dessa num distribuidor farmacêutico. Então, fica a dica, gente. O target é o quê? Corta do menor e é daqui para baixo, é de R$3 para baixo. A partir disso, você está capacitado a treinar. Ah, mas professor, qual que é a análise técnica? A análise técnica tem que ser pela pessoa técnica lá da área de saúde, que vai falar essa marca atende ou não atende. Eu visto que está homologada lá no órgão responsável, ela já passou, né? Mas enfim, E se você encontra no mercado o valor a R$3,
Com né? certeza, pela quantidade que você necessita, né? De 100 mil unidades, às vezes outros não itens... dá, você gente, tem não que pagar dá. bem menos. Não dá. Como Tem é que que pagar bem se eu menos. for, vamos lá pro pessoal. A política tem que ser algo simples, de entendimento simples para todos. Como é que eu, sendo cidadão, pago R$3 e o outro vai pagar R$13 comprando em lotes? Então, assim, não é possível. Se eu for comprar na feira um saco de batata, é X. Se eu for comprar 10, porra, vamos negociar sobre X e a partir daí para baixo, né? Eu não posso pagar o mesmo preço. Isso ocorre porque o dinheiro é público. Isso é simples, infelizmente. Né? Então, é o mau uso do dinheiro público. Ó, Jéssica Silva Oficial, A Paz. Conhece a Jéssica Silva? Conheço. Ah, Jéssica, Carolina Monteiro, A Paz também, boa Carolina. noite. Carol, um beijo, Carol. Carol, um beijo aí do Cielzão. Alessandra Berti, mas tem viatura guardando estrutura da quermesse na praça. E daí, Alessandra, tem que estar lá mesmo. Tem que fazer, tem que fazer. É um tem trabalho que tem que ser feito. Tem que ter viatura sobrando mesmo, na praça, nas escolas e coisa e tal. Exato. Inclusive, eu queria que o Ciel comentasse recentemente, teve um caso lá perto de onde o Ciel é professor, que um professor foi agredido na escola lá. Você sabe desse caso, Ciel? Fiquei sabendo sim. Né? E eu te faço uma pergunta. O que é que a gente poderia sugerir como sugestão aí, colocar como sugestão dentro da educação da cidade lá, que está passando por muito lá na cidade. Eu tenho recebido alguns meus colegas, conversado com alguns meus colegas, um abraço aí, professor Wagner, professora Elisângela, entre outros, que estão sofrendo dentro das escolas aí com a molecada que está em contato às vezes com a criminalidade ou está passando por desafios dentro de casa. O que a gente pode colocar aí como solução para acalmar essa molecada aí, Ciel, e também proteger os professores dentro da sala de aula? Há um problema muito sério, porque você vê, afeta 3 áreas, a educação, a saúde e a segurança. Então, assim, nós precisamos de segurança, os professores precisam de segurança, as crianças precisam de segurança, né? Então, há um problema generalizado dentro das escolas. Você não tem mais condições assim de realmente poder ministrar a aula com tranquilidade, porque você não tem essa segurança ali. Antigamente faziam as rondas, né? Então havia policiamento ali para poder coibir esse tipo de situação. Tem a situação do professor, tem a situação do aluno. E aí o que acontece? Por que muitas vezes alguns alunos chegam, né, com uma procedência, inclusive, duvidosa, um estilo de vida duvidoso? Onde ele está aprendendo isso? Como que chega o nível do desrespeito, né, com relação aos professores? Como que chegou isso? Então, é um mal congênito, sabe, como um câncer que vai tomando conta da sociedade e vai afetando todas as áreas. Então nós precisamos realmente trabalhar, gerir da maneira correta os recursos para você poder ter dinheiro para poder realmente cuidar, atuar em cima disso, com treinamento para os professores, né, com relação aos alunos, dar realmente uma educação que eles possam se sentir contemplado, né? Então, para que não tenha nem sequer tempo para estar fazendo outras coisas, né? Eu tinha um projeto social, por exemplo, justamente com esse sentido de impedir com que essas crianças fossem cooptadas pelo crime organizado, né, sendo aviãozinho e tudo mais. Então, o projeto ele trazia conhecimento no sentido assim de cidadania, aplicava teatro, e tinha um futebol como o chamariz, essas crianças gostam muito, e a gente utilizava, tem vários projetos sociais aí na cidade que fazem esse trabalho, são trabalhos excelentes, entendeu? E a criança fica ali envolvida, ela quer ser motivada. Então, se ela não tem essa motivação, ela vai para a escola, né, e vai acontecer situações realmente ruins, porque a própria educação está largada, vamos dizer assim. Se as áreas que a gente está falando aqui são áreas essenciais, elas não estão sendo cuidadas, situações como essa vão acontecer rotineiramente, infelizmente. E precisa ser mudado, sim, colocar pessoas com conhecimento técnico que venham trazer realmente propostas para mudança com relação ao ensino, à educação, à segurança, né, na nossa cidade, que realmente está faltando. Então, envolve muito de um corpo diretivo, uma gestão mais eficiente, com seus secretários eficientes. As pessoas estão cuidando só do seu próprio interesse. E aí, quando você cuida do seu próprio interesse, a sociedade fica à mercê. E aí você vai continuar vendo esse tipo de violência acontecendo dentro das escolas e fora dela. E isso é muito ruim para nós. Sandra Regina,
Sandra Regina Pinto, respondendo aqui, ó, já foi colocado lá pelo Silvinho, foi homologado um pedido lá, acho que foi no Tribunal de Contas, enfim, tem lá na página, no Instagram, na rede social lá dele, foi homologado lá um pedido que esse órgão fosse lá, acho que é o Ministério, enfim. Ministério Público? Acho que foi o Ministério Público lá, ele protocolou lá um pedido para averiguação dessa licitação dos remédios. Maicon Colomino, Maicon, um grande abraço, abençoado, cara, gente boníssima abraço, aí. Michael. Michael, feríssimo. Tava com ele ontem na Câmara lá, conversando também, um cara que tem um coração enorme e aí tá lutando pela nossa cidade, conversando lá com as pessoas, fazendo uma fiscalização bacana. Verdade. Vamos lá, Cel, a gente já tá encaminhando aqui pro final. Antes disso eu quero falar, gente, Duda Locações, Mira Gourmet, MZ Supermercados, Cross Experience, Ali Salazar Stores, CVC Viagens, Ara São Francisco, lugar lindo, Real Beach, Totem Beach, Tony Peppers, muito obrigado a todos vocês aí, Deus abençoe grandemente. Gente, estamos encaminhando para o final, vou deixar aqui, eu preciso, Cel, que você seja breve e a gente conclui todas as perguntas da sua audiência, tá? Olha só, Cel, você já falou da saúde, coisa e tal, tem uma pergunta aqui, ó, transporte. Ônibus recolhidos por falta de combustível. Pode ir, Arnaldo. Aí tá lá, aqui, ó, pergunta lá para você, o que você vai fazer? Manutenção precária. E aí tem um monte de coisa. Vamos falar do ônibus, do transporte público, depois a gente tem mais algumas perguntas aqui pra gente responder de maneira objetiva. Eu me lembro quando a empresa que saiu, né, recentemente, ela foi trazida aqui para a cidade, eu me lembro de uma conversa do tipo assim, ônibus de última geração com ar-condicionado e Wi-Fi. E eu lembro disso. Sério? Eu falei, cara, fechou. Top eu vou andar de ônibus todo dia. Deixar o carro em casa, a bike, né, meu? Vou de busão. Exatamente, né? E então, é marketing, é publicidade que eles fazem, na verdade, é inverdade. É uma forma de ludibriar as pessoas. Você traz a empresa não consegue atender a demanda da cidade com qualidade, o transporte público com qualidade, não consegue atender aos horários. O equipamento não tem manutenção, ônibus andando com danificado, na verdade. Você já está respondendo, dando a solução, é isso? Com certeza. A solução realmente é fazer realmente um processo em que você tenha condições de ter um transporte adequado na cidade. Se você promete e precisa, há uma necessidade de ônibus com ar-condicionado, pelo amor de Deus, andar de ônibus nessa cidade com um calor torrencial, a gente passa mal, né? Então, é difícil isso? É algo impossível? Não, tem outras cidades aqui da Baixada que tem ar-condicionado. Por que essas coisas não acontecem em Itanhaém? Esse o problema. Então, quem cuida dessa cidade, quem gere essa cidade há 20 anos, essas coisas que estão acontecendo na cidade hoje é o retrato de administrações passadas e da atual. É o tempo de mudar para que nós possamos realmente ter um transporte de qualidade na cidade. Entendeu? Então, precisamos. Ponto de ônibus tudo caindo aos pedaços. Né? Você não tem mato tomando conta, entendeu? Então são poucas. Você vê algumas mudanças, às vezes é uma pintura de um detalhe, é uma pouca coisa e tal, e a gente acha que foi feito alguma coisa. Não foi. Né? A cidade como um todo, realmente, infelizmente, ela tá abandonada. Eu sinto dessa forma. Os lugares, os pontos turísticos da cidade não são tão bem cuidados. Você fez um comentário lá que isso estava gerando um problema de transporte clandestino também? Sim, exatamente. Procede? Procede mesmo? Procede porque o que acontece? Você tem na cidade o transporte que você não consegue atender, você incentiva a clandestinidade. Então nós temos as lotações da cidade. Você tem o transporte clandestino. Não você é legalizado. Defende não é a legalizado. Regulamentação dessas. Ou a regulamentação? Se a cidade não tem condições de prover
o transporte público, ela tem que regularizar aqueles que estão provendo, porque a população precisa. O que não pode ficar na mão é a população. Eu não tenho transporte, transporte de qualidade para oferecer, então vamos legalizar, vamos fazer algum trabalho que tire essas pessoas da clandestinidade e atribua também a eles a responsabilidade, porque quando você pega um transporte que é clandestino, ninguém é responsável pela sua vida ali. Então, regularizar. Eu lembro em São Paulo foi feito isso, né? As vans, naquela época, já faz alguns anos, elas eram também clandestinas e foram todas regularizadas, foram incentivados a compra de vans com valores bem mais abaixo do mercado, né? Porque era uma quantidade muito grande de vans lá em São Paulo. E aquelas pessoas que viviam na clandestinidade começaram a se tornar empresários, microempreendedores e tinham o seu próprio transporte lá, trabalhava e ganhava o seu dinheiro. Na cidade podemos fazer alguma coisa, é necessário conversar, é necessário fazer um estudo do que realmente pode ser melhor para a cidade. O que não pode continuar é você deixar o transporte clandestino acontecer e você não ter como prover absolutamente nada. A empresa que entra, eu não sei quanto tempo essa empresa que entrou vai continuar. Eu vi que você estava com indignação porque a empresa que entrou agora não tinha, você falou, não tem justificativa, entrou, trocou, só vestiu colete, como é que é essa Exatamente, situação aí? exatamente. O que acontece? Você não passa a comunicação para a população, você não informa a necessidade real. O que aconteceu para essa empresa sair? Quando veio para cá, ninguém vem para uma cidade assim para sair logo depois. Então, a falta de informações com relação a isso, ou seja, de gestão, por que eles saíram, né? E por que você está vindo uma empresa nova e você não passa as informações, simplesmente você vai lá e troca, coloca uma outra empresa e não comunica a ninguém, está tudo certo. E essa empresa vai prover um transporte de qualidade, entendeu? Então, assim, você vai passando um pano, o problema continua e vai continuar, para ser sincero, o problema vai continuar. Não acredito que essa empresa vai mudar tudo, porque o problema é gestão, entendeu? Então você coloca uma empresa nova e não passa as informações, não é transparente nesse processo de troca, de mudança, né? Normalmente essas empresas entram através de um processo de licitatório. Quando a empresa não pode atender, a segunda que estava ali no processo, assume. De repente vem uma outra empresa, eu não sei de onde que veio, como que surgiu, e de repente você troca. Eu me lembro que lá atrás foi feita toda uma publicidade, vários ônibus perfilados. 1h30? Vários ônibus perfilados, aquela fotografia, todo mundo pousando. Mas e agora? Por que não tira foto agora com os ônibus indo embora e vindo outra empresa e você não comunica e não faz publicidade nenhuma? Complicado, né, Céu? Tem que dar uma justificativa pro povo, Com certeza, a população, o pagador de impostos. A gente tem que dar justificativa até porque quem paga, né, somos nós, né? Exatamente. A gente não pode ficar à mercê dos caras fazerem o que querem. O dinheiro né, é nosso. etc, né? Exatamente. E pra encerrar, Céu, eu vi que você tava falando, a gente comentou, pincelou em cima e teve outras pessoas que perguntaram aqui, mandaram aqui no meu privado aqui no meu Instagram. Tava perguntando aqui, ó. Fale sobre a greve das enfermeiras. Aqui, ó. Atraso no pagamento e greve. O problema... O que é esse assunto, gente? Vamos lá. O problema das enfermeiras é o mesmo das merendeiras. Merendeira, enfermeira? Porque o que é? Atraso no pagamento é o quê? Mas tá assim, geral? Geral. Não quer ser uma pergunta aqui, ó. Ciel, fale sobre o atraso dos servidores. Greve das merendeiras. Greve das merendeiras. Das merendeiras sim, das enfermeiras. Mediante pressão, pagamento mediante pressão foi feito. O que aconteceu isso aí? Perfeito. Sabendo. O que acontece? Realmente elas não estavam recebendo. Então, a partir do momento que você começa a pressionar, aí as coisas começam a mudar. Elas ficaram sem receber, acho que um período, depois a população começa a pressionar. Nesse caso houve greve. É o mesmo caso dos 25 milhões. Ia passar quietinho, entendeu? Quando você toma conhecimento, por isso que é necessário a publicidade, por isso que é necessária a comunicação. Veio esse valor dos 25 milhões, ele ia passar, inclusive, na Câmara Municipal. Ele estava cotado para passar. E aí, à medida que nós tomamos conhecimento, nós começamos a nos movimentar, a trazer a população para entender o que estava de fato acontecendo. Foi obrigado ao prefeito da cidade retirar aquele pedido dos 25 milhões. Ele retirou, ele viu que não ia dar bom. Não ia dar bom. Então, é isso que eu tô falando. Eles fazem as coisas às escondidas, né? Então o problema, se você for ver, é o mesmo
de certa forma, é o mesmo, é gestão, é qualidade técnica, é eficiência, que não ocorre na gestão atual e não ocorreu nas gestões anteriores, por isso que a cidade está como está. Nós precisamos mudar isso, né, trazer mais eficiência, um respeito ao dinheiro público, respeito com o valor que é arrecadado, o recurso que é arrecadado, gerir esse valor da maneira adequada, dando transparência, comunicação, comunicando ao pagador de impostos realmente aquele que importa, convertendo isso em benefícios com gestões, com projetos, né, gestões públicas que possam de fato trazer melhorias, resolver o problema do transporte público da cidade, resolver o problema da falta de remédio na cidade, resolver a questão lá do UPA, que nós temos o UPA que tá inchado, a saúde da cidade está na UTI, nós precisamos tirar da UTI. Como fazer isso? Se é gostoso de ouvir você falar, você demonstra uma indignação que é uma coisa nobre, meu. Né, Gabi? O rapaz aqui, ele fala com uma verdade mesmo. É um cara que é o desejo de mudar. Eu fico feliz de ver que pessoas que têm cristãos se levantando, pessoas de família lutando, sabe? Para que e com essa vontade, com esse desejo, eu vejo muita verdade nos seus olhos, viu, Ciel? Obrigado. Deus te abençoe mesmo. Amém. E que você consiga concluir aí, ser usado por Deus para trabalhar para a nossa população. Você já faz, né? Seu trabalho é educador e tudo mais. Aproveitando esse mote aqui, ó, Ciel, tem mais uma pergunta e depois a gente vai se encaminhando para o final aqui. Olha só. Ciel, você como professor aqui de informática também, né? O que você acha da questão dos tablets da escola que não há funcionalidade? Por quê? Que esse tablet não funciona? É o tablet que não funciona, não tem gente preparada para fazer funcionar? Exatamente. Os tablets funcionam, mas você não tem preparo. Você traz uma tecnologia nova para os professores, né? Que é ali a questão lá da identificação, né? Dos alunos e tal. E você usa um mecanismo novo, uma tecnologia nova, né? Só que você não faz o treinamento adequado e algumas escolas não estão utilizando, às vezes encosta o equipamento lá porque não tem interesse e está tudo certo. E aí você tem subutilização, você não tem um controle, não tem nada. Que nem, você traz, vamos lá, compra computadores, notebooks, vamos lá, traz notebooks para todo mundo, beleza, mas aí você vai ver uma semana depois o notebook tá lá parado, o equipamento está parado. Então, a subutilização também e a falta de treinamento, porque como é que eu posso investir em tablets para melhorar as condições e eles não são utilizados? Eu tenho que fiscalizar. Eu tenho que acompanhar isso de uma maneira mais eficiente. O uso dos recursos tem que ser eficiente. Por isso que é a necessidade de colocar pessoas que tenham conhecimento técnico e consiga fazer a avaliação, consegue identificar se realmente as coisas estão sendo utilizadas. Como funciona dentro de uma empresa? Você não compra equipamento e larga do lado, porque tudo aquilo custa. Então, quando custa para você faz daquele equipamento, daquele material, do que você adquiriu, o melhor uso possível. Isso você faz numa empresa. Por que na administração pública é diferente? Eu respondo, porque o recurso não sai do bolso deles, sai do bolso da população e é subutilizado, é mal utilizado, né? Para algumas coisas eles utilizam conforme eles querem, para alguns fins que muitas vezes não são registrados, são desviados, vamos ser sinceros, os recursos são desviados e por isso que eles não trazem publicidade para a maneira como são utilizados. Esses são poucos, são mínimos, são pouquíssimos problemas que nós apontamos com relação à atual gestão. Se nós puxarmos, nós vamos encontrar muito mais problemas, entendeu? E tá na hora da gente mudar. É isso aí. Bom, Marcela Mazer, chá de gengibre aí, né? Pô, eu tô precisando mesmo, minha garganta tá me pegando. Adriane Ternoski Michalowski, grande amiga, um beijo, minha querida. Obrigado por você estar aqui, pela sua audiência. Alessandra Berti também, a gente é bom nessa conscientização. A Alessandra, vou até deixar uma ponte para você conversar com o Ciel, para um dia ela pedir para o Ciel passar na sua
ONG, Asas do Conhecimento Legal. lá, dar um treinamento, Legal. conhecer a molecada lá. Que bom. Um trabalho muito bacana, muito bonito do Asas, lá bom. do Gaivotas, tá? Por falar nisso, tem muitas pessoas na cidade fazendo trabalhos excepcionais em projetos sociais, entidades, organizações não governamentais que precisam ser valorizados. Né? Aqui na cidade tem 2, 3, 4 organizações governamentais que recebem todo provento, mas muitos ficam à mercê, ficam lutando ali, esperando doação de amigos para poder funcionar. Né? Eu gostaria muito de poder ajudar essas organizações não governamentais, essas ONGs, esses projetos, né? Fomentá-los também de tal forma que eles possam atingir o objetivo eles realmente servem a população, servem a cidade. Entendeu? Então, eu fico muito feliz com esse espaço, né, que você possa dar para a gente, né? Porque o que acontece? Também é necessário fazer uma fiscalização, né, com relação a todos os recursos que são alocados nos projetos. Eu me lembro de alguns projetos que eu acompanhava lá nos boletins da prefeitura, os valores recebidos, eu esqueci o nome, as verbas, né? Tem um outro nome, subvenção, isso. E eu verificava os valores lá, eu falei, cara, esse valor não bate com o serviço que é prestado. Então, fazer uma análise melhor dos recursos que são utilizados nos projetos, porque tem alguns projetos que recebem esses recursos há muitos anos e nem sempre eles conseguem atender a população. Né? Então, trabalhar de uma forma que outros projetos possam adentrar, possam receber. Tem muita gente trabalhando, pessoas no individual, projetos feitos aqui na cidade que atendem realmente a população, mas depende dos amigos, não depende da prefeitura. Maravilha. Céu, eu passei aqui parte da live, deixei o Céu falar bastante, a gente também tem que mandar uns abraços aí. Um abraço à minha grande amiga Audrey Cleice, encontrei ela lá no 8º Encontro Nacional do Novo, estive lá com o Ciel também. Sim. E a gente teve lá, a Audrey foi a pessoa que criou a primeira matéria do Câmara Educação, que eu tive a honra e a oportunidade de criar, o Câmara Educação pela TV Tribuna, e a Audrey, uma amiga lá, estava lá no Partido Novo, tá fazendo aqui, colega do Ciel de partido, verdade, né, 01? Conheço. Um abraço para Audrey Cleice. Abraço, Audrey. Outras pessoas que nos atenderam bem lá, muito bem nesse encontro, o Romeu Zema, Sim. Marcelo Von Hatten. Exato. Adriana Ventura. Adriana Ventura, grande beijo, peguei seus livros, todos os seus livros, tá? Estou lendo, adorei seus livros. Ela muito é obrigado. simplesmente uma das melhores congressistas do país há muitos anos. E um ser humano, uma pessoa incrível, de uma cultura, um estofo enorme. Adriana Ventura, sou seu fã, tá? Mais alguém, Ciel? Olha, eu gostaria de agradecer a todos que realmente puderam nos ajudar, estão nos ajudando, abraçaram esse projeto, né? A população que está aí também está vendo, está observando, está abrindo os olhos, né? Quero agradecer ao Marcelo Dinal, nosso coordenador aqui da Baixada Santista também, que tem nos ajudado assim, com relação ao Partido Novo. Enfim, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos dá de sairmos assim um pouco assim do anonimato, né, na verdade, porque a gente fica um pouco avesso a essa situação da cidade. Você vê, eu citei aqui situações de perseguição. Então a gente não pode cruzar mais os braços, a gente tem que fazer alguma coisa pelo próximo, e eu encontro, não só faço o meu trabalho, mas na política também, né? Pelo menos com a conscientização das pessoas no sentido de fazer as escolhas melhores, né? Então agradeço ao Fábio Mariano, que tem aberto as portas aqui para nós, né? Ao Sávio também, que tem nos ajudado, a todos, e especialmente ao nosso pré-candidato Silvinho, investigador, que abraçou também essa causa, tem já lutado aí pela cidade, né? É a melhor escolha dentre as escolhas que se aparecem aí, tá bom? Gente, Alberto Loio Loureiro, aguardo você aqui, viu? Aguardo você aqui. O Alberto é o atual presidente da CAI, tá fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Itanhaém. Aguardo você aqui, Alberto. Um abraço pro Baianinho, lá de Mongaguá, vereador Baianinho. Rodrigo Casabranca também, espero vocês aqui, os dois, se possível, tá bom? Um grande abraço para vocês.
Com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço essa oportunidade Amém. aqui, agradeço Amém. tudo aqui, foi maravilhoso conversar Glória com a você, Deus. Ciel. Fábio Mariano, meu querido, grande abraço, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Quero também deixar um abraço a todas essas pessoas daqui, ó, a Cross Experience, a Miras Gourmet, Duda Locações, MZ Supermercado, a Alice Salazar Store, CVC Viagens, Aras São Francisco Lindo, Real Beach e Totem Beach, entre outros aqui. Gente, muito obrigado, Ciel. Um abraço, obrigado muito pela oportunidade. bom estar contigo. Eu quero deixar, assim, aqui... exposto a todos a minha admiração por você, pelo trabalho que você vem fazendo, pela essa consciência que conscientiza outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, Ciel. Quando a gente submete o ouro a fortes temperaturas, ele mostra o seu valor. E quando as pessoas tomam forte pressão, como aquela que foi feita em você, né, ali, quando a gente estava ali fazendo análise, conversando e tal, a gente vê que é ouro. Sim. A gente não vê que é bijuteria. E eu faço votos que apareçam outras pessoas como você, que estão trabalhando, fiscalizando, lutando, pensando em algo melhor para a comunidade, para a sociedade, para tornar não somente a nossa cidade, mas como o Brasil num país melhor. Ciel, muito obrigado, meu irmão. Agradeço, muito obrigado. Deus abençoe mesmo, foi muito Amém, bom. amém. Muito prazeroso estar com você esses minutos aqui. Valeu. Gabi, esposa do Ciel. Amo você, querida. Meu amigo Sávio Barcelos. Mizoki. Mizoki. Olha lá, a Mizoki, lá, a esposa do Sávio Barcelos, está acompanhando em casa. Vou dar mais alguns abraços para as pessoas aqui. Adriano Ternossi Michalowski, Sandra Regina, Marcela Salazar, Marcela Mazer, minha grande amiga, Elisângela Busato, Carla Carolina, professora Tainá Cacheta, Silvia Coloniese, Ricardo Coloniese, Silvio Oliveira, Alex Oliveira, Kiki. Só top, Só gente top. gente, muito obrigado. Um grande a todos abraço, fiquem com vocês. Deus. Obrigado. Semana que vem eu vou anunciar, o convidado aqui será uma surpresa, vai ser uma pessoa muito especial, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês na semana que vem. Valeu. Mais um Sem Papas na Língua. Um abraço.